queria primeiro desejar uma boa noite a todos que se encontram aqui na Suíça, presencialmente ou virtualmente. Uma boa tarde aos que nos ouvem do Brasil ou de outros lugares. Como o Antônio disse, o tema da palestra, o título da palestra é o caminho da vida. E eu gostaria de começar, se vocês me permitirem, um pouco de paciência, contando alguma coisa sobre mim mesmo. Aqueles que já me conhecem há mais tempo talvez já tenham me ouvido falar disso, por isso eu falo de paciência também, porque talvez ouçam mais uma vez histórias que já conheço. Mas é uma coisa rápida, eu queria contar simplesmente que quando eu nasci, os meus pais já eram espíritas. Eles não eram espíritas desde o nascimento, mas já tinham se tornado espíritas. Meu pai já desde uns 5 anos e com muita convicção era espírita. A minha mãe, há um pouco menos de tempo, também talvez com um pouco menos de dedicação. Ela vinha de uma família com uma tradição muito forte, católica, principalmente da parte da minha avó, da mãe dela, e talvez esse fato a deixasse um pouco tímida, ou reticente, ou hesitante. E eu não quero dizer que ela não era espírita o suficiente, até porque os anos se passaram e mostraram que na realidade era o contrário, era muito dedicada. Eu só quero dizer com isso que principalmente do lado da família da minha mãe existia uma influência muito forte do catolicismo. Essa presença estava sempre ali junto de nós. Por exemplo, por respeito à minha avó materna, eu fui batizado na Igreja Católica, mesmo que meus pais já fossem espíritas. E, na verdade, durante muito tempo, a minha avó materna não sabia que a filha dela, minha mãe, tinha adotado o espiritismo como uma filosofia de vida e como uma religião. Aliás, ela descobriu por acidente que o genro dela, o meu pai, tinha se tornado espírita e ela, que gostava muito do meu pai, ficou muito decepcionada a princípio, algo que ela conseguiu digerir e aceitar com o tempo. Além dessa influência forte por parte da família da minha mãe, as minhas irmãs e eu frequentamos uma escola tradicional católica da nossa cidade. Aquilo era a escolha dos meus pais, porque era uma das únicas escolas que, além de transmitir o ensinamento das matérias habituais da escola, se concentrava ainda também numa educação moral. E essa escola ficava de frente para uma das maiores igrejas da minha cidade, lá de Sete Lagoas, em Minas Gerais. E quase todos os meus colegas nessa escola católica vinham, obviamente, de famílias católicas. Mas, em paralelo a isso, nós tínhamos e recebíamos em casa uma educação espírita. Tínhamos o nosso culto do Evangelho no lar, semanal, e sempre aquele momento de oração era parte do nosso dia a dia. Mas, para mim, um menino de 9 anos naquela época, todas aquelas explicações que meu pai dava ao esclarecer o Evangelho, no nosso Evangelho no lar, nem sempre eram claras. Nós éramos muitas crianças, aqueles que me conhecem sabem que eu tenho 5 irmãs, e entre a mais nova e a mais velha são 16 anos de diferença. Então, a explicação tinha que ser adaptada por uma variedade de idades muito grande. Então, eu nem sempre eu conseguia entender aquilo que meu pai explicava e ficava, às vezes, tímido de perguntar. E eu me lembro ainda um episódio com essa idade que aconteceu um sábado de manhã. Por alguma razão que eu não me recordo, eu estava na minha escola e havia ali um grande evento. E num dado momento, os alunos da minha turma foram sendo convidados um a um a se alinharem em frente a algumas educadoras que os conduziram do outro lado da rua para a casa paroquial, para a primeira aula do catecismo.
Eu vi ali os meus colegas partindo na direção da casa paroquial para receber aquela aula, e eu não sabia exatamente do que se tratava aquilo, mas eu vi com certo pesar os meus amigos indo para uma atividade da qual eu não podia participar. Eu me senti, e ainda me recordo desse sentimento, excluído naquele momento. Então eu pedi para minha mãe que ela me inscrevesse no catecismo. Eu queria estar com os meus amigos numa outra ocasião também. E meus pais sempre utilizaram do seguinte raciocínio: antes apresentar duas opções no campo religioso do que não apresentar nenhum, e no futuro ele vai interpretar aquilo que tiver recebido e vai fazer uma escolha entre os dois. Então, não vendo mal em me inscrever e também sabendo que aquilo agradaria a minha avó, eles me inscreveram. Mas aquilo ali, no final das contas, não funcionou como eu queria. Porque tendo sido inscrito com atraso, eu não estava na mesma turma que os meus amigos. Não era nem no mesmo dia da semana. Eles faziam a aula do catecismo no sábado de manhã, eu tinha que fazer na quarta-feira à noite. Era o meu único interesse, era passar mais um momento com eles. E sem eles, eu fiquei entediado naquela aula e não consegui enxergar o real interesse em fazer o catecismo. Eu guardei muito poucas memórias daquele momento, mas me lembro ainda, muito claramente, de um dia, ao chegar para o catecismo, depois da minha aula na escola, eu esperava o horário de entrar na sala para começar a aula. E eu estava sentado perto de uma mureta. Peço desculpas, deixa eu só fechar a cortina aqui, que assim não fica esse reflexo no meu rosto. Eu estava ali sentado perto da mureta, na frente da casa paroquial, e me ocorreu uma ideia que me incomodava. Talvez algo que tivesse sido ensinado na semana anterior ali no catecismo. A ideia de que a alma é criada junto ou no momento da criação do corpo. Essa ideia me incomodava, mas por quê? Eu não entendia. Porque, na verdade, o meu papel era memorizar, decorar aquele conceito sem questioná-lo. Mas como eu poderia compreender esse conceito da forma como era apresentado, vendo que existiam tantas diferenças de aptidões, de interesses, de oportunidades, mesmo entre os meus amigos e eu? Por que é que no próprio seio da minha família existiam diferenças, no caso de algumas grandes, entre minhas irmãs e eu? Veja bem, eu não quero dizer que eu era uma criança que filosofava. Era só uma reflexão infantil que era limitada ao meu pequeno mundo. Eu me baseava naquilo que estava ao lado de mim e que era imediato a mim. Eu queria ser maior. Eu queria ser melhor no futebol. Eu queria nadar mais rápido, correr mais rápido. Mas esse tipo de capacidade não me pertencia. Os meus amigos eram melhores do que eu no esporte. Era uma reflexão muito simples, mas mesmo assim ela me incomodava. O catecismo me falava da onipotência, da onipresença, da justiça infinita de Deus. Então, por que existia uma divisão de aptidões e de oportunidades, de riquezas tão desigual? Pela minha natureza, o meu jeito de ser, eu nunca gostei de incomodar uma pessoa que eu considerava superior a mim, quando eu era criança, principalmente. A catequista e o padre da igreja estavam nessa categoria de pessoas superiores a mim, como eu via as coisas naquela época. E por isso eu nunca apresentei para eles essas questões que ficaram na minha cabeça. Eu me limitei a terminar o catecismo para me livrar daquilo que não estava me agradando muito e fazer logo a minha primeira comunhão. Aquilo era também conveniente, porque
junto dos meus amigos, numa escola católica, tendo feito o catecismo, aquilo não seria questionado. A fé, a opção religiosa da minha família não seria colocada como um ponto questionável. Mas a verdade é que, com esses questionamentos que ele me provocou, o catecismo acabou me aproximando mais do espiritismo que já estava presente na minha vida, na minha família. Com a ajuda dos meus pais, eu aprendi que a pré-existência da alma e o mecanismo das vidas sucessivas podia esclarecer aquelas minhas dúvidas. Aquilo correspondia melhor com a infinita justiça de Deus e eliminava uma outra inquietação que eu tinha. A inquietação de um futuro, de um pós-morte eterno, permanente, absoluto, que seria definido por pequenos erros ou pequenos sucessos que eu teria naquela única vida. Isso me incomodava porque eu era uma criança e não me considerava capaz de agir de forma similar ao exemplo que eu deveria seguir, que era Jesus. E se formos pensar bem agora, na atualidade, na minha condição atual, vendo o quão pouco eu faço para me aproximar de Jesus ainda e quanta dificuldade eu tenho para tentar fazer isso, esse julgamento eterno torna-se ainda mais assustador, mais horrível. Com certeza, hoje, muitos daqueles meus colegas da época, quando eu tinha 9, 10 anos, e também a catequista, e também o padre, seriam contra essas ideias espíritas que aliviaram minha mente de criança e o meu coração. Eles talvez me perguntassem como é possível que nós tenhamos vivido tantas vidas sucessivas sem guardar nenhuma lembrança. Na realidade, a ausência de uma lembrança das existências passadas é um problema. Simplesmente sair de um corpo para mais tarde assumir um outro de maneira sucessiva, sem nenhuma memória, seria a destruição de uma consciência. Inúmeros outros pontos de partida, sem nenhuma ligação com os anteriores, seria a desintegração das oportunidades e das relações afetivas que eu tenha vivido ao longo das outras vidas. Seria, no fim das contas, a negação da responsabilidade moral sobre as nossas escolhas e os atos que realizamos em cada vida. Uma doutrina, assim, que estabelecesse que vidas sucessivas não estão conectadas, é algo completamente ilógico e incompatível também com a justiça divina. Consequentemente, nós compreendemos que aqueles que veem a reencarnação dessa maneira não aceitem a ideia e o conceito. Mas, felizmente, a doutrina espírita não nos apresenta a doutrina da reencarnação dessa maneira. O espiritismo nos ensina que a vida espiritual é a existência verdadeira, a existência normal e ininterrupta do espírito. É como se a vida espiritual fosse uma viagem muito, muito longa de trem, em milhares e milhares de quilômetros, e que as estações em que nós devêssemos parar para fazer as conexões de trem fossem as vidas corpóreas. As vidas corpóreas parecem uma interrupção da vida espiritual porque nós não guardamos nenhuma lembrança clara daquilo que passou. Mas a vida espiritual em si nunca é interrompida. O esquecimento do passado é uma prova da sabedoria de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos fala desse tema, dizendo o seguinte: havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem, com efeito
a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim travar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Na realidade, sem o esquecimento dos pormenores, dos detalhes das nossas vidas anteriores, nós não poderíamos viver em sã consciência. Os ensinamentos espíritas nos dizem que nós progredimos sucessivamente, saindo de um ponto de partida de total simplicidade e ignorância. Imaginemos, então, alguém que no percurso espiritual, nas suas participações em diferentes vidas, tenha, numa ocasião, evoluído, vivido numa tribo que pratique a antropofagia, ou seja, uma tribo que vulgarmente nós chamamos de canibal. Quando ele retorna à Terra, depois dessa experiência, para uma nova vida corpórea, para que serviria esse ser a lembrança de ter sido antropófago se ele não é mais? E alguém que tivesse perdido a sua vida nas mãos daquela tribo, se tornando o alimento daquela tribo, de que serviria para essa pessoa a lembrança exata de como aconteceu a sua morte em outra vida? Se nós fizemos um progresso qualquer, por menor que ele seja, se tivermos apagado um defeito que antes existia e que hoje já não existe mais em nós, mesmo que tenha sido graças a algumas experiências que hoje nos pareçam chocantes, ela é uma conta que já foi paga. Não existe motivo de permanecermos preocupados com ela, porque ela já passou, e a lembrança exata desse passado só serviria para nos perturbar, para nos causar medo de errar novamente, para nos limitar. Mesmo que um defeito ainda não tenha sido corrigido completamente, ou seja, mesmo que ele tenha sido corrigido em partes, a lembrança das vidas corpóreas passadas é também inútil. Por exemplo, se a gente considerasse alguém que tenha sido um criminoso, alguém que tenha sido um assassino e um grande ladrão numa vida. Em algum momento, mais tarde, ele vai recolher, vai receber as consequências dos seus atos. E num momento ele vai se arrepender e vai dizer, digamos, se corrigir do seu primeiro defeito. Numa outra existência corpórea, ele não será mais assassino, ele será apenas um grande ladrão. E assim não atentará contra a vida de mais ninguém. Mais para frente, numa outra vida, ele não será mais um grande ladrão, ele será um ladrão de coisas menores, de menor impacto. Numa outra vida, mais tarde, ele vai ter talvez a tendência ou a atração para roubar, mas a sua consciência vai lhe dizer que não faça e ele saberá escutar a consciência. E mais à frente, ele não terá nem mais a tendência de praticar o roubo e vai se tornar um melhor exemplo de pessoa. Então, de que teria servido para esse homem a lembrança de ter sido um assassino numa outra vida, quando, numa vida seguinte, ele já não mais o fosse? Seria apenas para torturá-lo, para humilhá-lo. Ao invés de ajudá-lo a progredir, como a sua consciência ajuda lhe dizendo para não praticar um ato ruim, a lembrança clara do seu passado, cheio de erros, teria atrapalhado a sua caminhada, a caminhada do progresso, e o deixaria mais tímido, lhe daria mais sentimento de culpa, sentimento de incapacidade, dúvida quanto a si mesmo, quanto às suas capacidades, fazendo com que ele se sentisse bloqueado e com medo de cometer o mesmo erro, obviamente.
O mesmo raciocínio pode se aplicar a outros vícios, a outros defeitos. Então, Kardec nos diz ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 5, que para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Portanto, ele nos priva da lembrança clara daquilo que fizemos, mas escutando a voz da nossa consciência, em estudando as nossas tendências, as nossas más inclinações, nós conseguimos ou podemos estimar, imaginar, em linhas gerais, o que está contido no nosso passado, que é aquilo em que nós devemos aplicar todas as nossas forças, todos os nossos esforços para nos melhorarmos, sem a necessidade de saber se eu era tal ou qual pessoa, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, se eu fui criminoso ou se eu fui vítima, se eu fui rei ou escravo, se fui rico ou pobre, homem ou mulher, e assim por diante. Assim sendo, Kardec nos diz, continuando esse texto, ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar toda a sua atenção. Porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Cada vida corpórea que nós tenhamos vivido nos traz, de alguma forma, algo de novo. As novas experiências que essas diferentes vidas nos oferecem nos ajudam a progredir, nem que seja um mínimo passo. E mesmo que a gente progrida numa vida apenas alguns milímetros nessa longa viagem de trem, que é a vida espiritual, a próxima vida corpórea vai ser, de toda forma, um novo ponto de partida para a qual nós traremos a bagagem acumulada ao longo das outras vidas, ou seja, uma consciência melhorada, enriquecida e mais desenvolvida, que vai nos ajudar a melhorar cada vez mais. Recentemente eu li um texto de Kardec em que ele dá asas ao seu caráter, ao seu estilo didático, o pedagogo, e propõe uma analogia muito interessante, que é nada mais, nada menos que um exercício de imaginação, que nos ajuda a compreender a vida, a relação da vida espiritual com as diferentes vidas corpóreas sucessivas. Esse texto, que foi o que, aliás, me motivou e me inspirou a preparar o conteúdo dessa conversa que nós estamos tendo agora, encontra-se no livro Obras Póstumas e leva o título O Caminho da Vida. Daí o título da nossa conversa de hoje. Então, eu gostaria que a gente fizesse esse exercício que Kardec faz nesse texto. Imaginemos uma estrada muito larga, muito longa, ao longo da qual se encontrem a determinadas distâncias assim florestas que interrompem a estrada e que nós devemos atravessar para encontrar esse caminho do outro lado. Em frente a cada floresta, portanto, esse caminho largo e bonito se interrompe e as florestas se colocam ali e é preciso atravessá-las para encontrar a saída e continuar essa caminhada agradável. Um viajante segue essa estrada e chega na primeira floresta. Ele percebe que aquele chão
confortável e agradável sobre o qual ele andava já não existe mais. Ele se encontra agora num labirinto muito complexo e se perde. Ele não consegue mais receber a luminosidade do sol por causa da grossa camada de árvores, das copas das árvores acima dele. Ele anda meio no escuro, sem saber para onde vai, mas depois de um esforço inimaginável, ele chega do outro lado da floresta e reencontra aquele belo caminho que ele estava seguindo antes. Mas ele chega ali e sai da floresta completamente desgastado, esgotado, a pele rasgada em vários pontos pelos espinheiros daquela floresta, totalmente estropiado pelas pedras nas quais ele tropeçou sem ver. Mas, tendo chegado de novo naquele caminho, aos poucos ele recupera suas forças e cuida das suas feridas. Mais longe, mais ao longe, ele encontra uma nova floresta e é obrigado a entrar nela para chegar do outro lado e reencontrar a estrada. Mas é uma floresta que tem dificuldades similares à primeira, mas como ele já adquiriu alguma experiência, ele consegue encontrar o seu caminho de uma forma um pouco mais fácil e ele sai um pouquinho menos machucado e consegue se recuperar das suas lesões um pouco mais rapidamente. Numa outra floresta mais ao longe, ele começa bem o caminho, mas ele se deixa atrair por uma planta de cores e formas exóticas. E distraído com aquela planta, andando sem olhar para onde ia, ele cai num abismo. Ele perde muito tempo e muita energia, mas consegue sair daquele abismo. E no final das contas, ele sai da floresta, reencontra aquele grande caminho mais ao longe, mas ainda machucado e também traumatizado pela queda na cratera. Na floresta seguinte, ele começa bem novamente, mas inseguro quanto à sua consciência, ele se deixa seduzir pelas ideias de um outro companheiro de caminhada. E assim, ele se perde mais uma vez e é deixado sozinho. E tem que encontrar finalmente a saída da floresta por si mesmo, aprendendo a compreender que ele devia ter seguido a voz da sua consciência. Numa outra floresta, mais ao longe, já com mais experiência, apesar da experiência, ele ainda se arriscava se perder novamente, mas exatamente no ponto onde ele ia cometer um erro no caminho, ele encontra um lenhador que mostra para ele o caminho a seguir e o impede de se perder. Sucessivamente, essas travessias das florestas vão se tornando menos difíceis, porque ele se torna mais habilidoso, mais experiente, de tal forma que os obstáculos ele consegue vencê-los mais facilmente e consegue também evitar com mais clareza os riscos existentes nas florestas. Ele desenvolve dessa maneira a certeza que no futuro, na saída da floresta, ele vai reencontrar aquela bela estrada. E essa confiança que ele desenvolve é para ele uma força, um apoio. Além disso, ele aprendeu também com o tempo a se guiar melhor para encontrar o caminho mais facilmente. E esse caminho tão longo, largo e bonito se termina no pico de uma montanha muito alta, de onde ele consegue ver todo aquele percurso quando olha para baixo que ele fez desde o começo. Ele vê todas as florestas que atravessou, se lembra das dificuldades pelas quais ele passou e que precisou superar, mas essa lembrança já não o incomoda mais tanto, porque agora ele está feliz por ter chegado ao pico da montanha. Todas aquelas florestas vistas do alto são para ele agora como pequenos pontos obscuros ao longo
do caminho da estrada e ele pensa consigo mesmo: quando eu tive que atravessar aquelas florestas, principalmente as primeiras, elas me pareciam muito longas, muito complicadas, tudo parecia gigantesco, de tal forma que eu me concentrei completamente naquilo que estava ao meu redor, tentando me salvar, e não percebia que mais à frente eu encontraria o caminho agradável. E aquele lenhador que eu encontrei numa dessas florestas e que me recolocou no caminho correto, se não fosse por ele, talvez eu estivesse perdido ali até agora. Mas agora, tudo isso me parece muito pequeno desse meu ponto de vista atual. Agora eu vejo claramente os meus passos errados, os meus erros e compreendo como que eu poderia ter evitado tudo isso. E de repente, um bom velhinho se aproxima, toca no seu ombro e lhe diz: meu filho, meus parabéns, você chegou no final da sua viagem. Para chegar aqui, você trabalhou muito, passou muitas dificuldades, mas não pense que chegou a hora de um repouso infinito e eterno. Você, se fizesse assim, seria tomado por um tédio fatal e você começaria a se lembrar do passado, a remoer as suas dores, a sofrer, lembrando das dificuldades que você viveu. Mas olha com atenção aquele caminho que você já fez. E você vai ver daqui muitos viajantes que, como você, correm o risco de tomar decisões erradas e de se perderem nas florestas. Você agora já tem experiência. Você não tem mais motivo para ter medo dos riscos que ali se encontram. Por que você não vai até eles e os ajuda com os seus conselhos, com as suas sugestões, os ajuda a encontrar esse caminho? E esse nosso personagem responde para o velhinho: eu vou fazer isso com alegria. Mas eu queria saber primeiro, por que que não existe uma estrada, um caminho mais fácil para chegar aqui? Isso evitaria que todos esses viajantes, como eu, caíssem em tantas armadilhas. E o velhinho responde para ele: meu filho, olha com atenção de novo as pessoas no caminho. E você vai ver que muitos deles conseguem evitar inúmeras florestas. São os que já adquiriram a experiência necessária mais rapidamente e sabem, dessa maneira, pegar atalhos para chegar aqui mais facilmente. Essa experiência que eles adquiriram foi pelo próprio esforço, pelo próprio trabalho deles, quando fizeram as primeiras travessias. Isso significa que eles chegam aqui mais rapidamente, unicamente graças ao seu próprio mérito. Sem as travessias que você fez, você não teria jamais força suficiente para subir até aqui. E se alguém tivesse te carregado para cá, sem o seu próprio esforço, o que você teria aprendido? E qual seria a sua utilidade aqui? Toda a atividade, os esforços que você fez te deixaram mais forte, aumentaram seus conhecimentos, a sua capacidade de raciocínio, desenvolveram, enfim, a sua inteligência. Sem isso, você seria agora o mesmo que era no começo, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma experiência. Pensa também no fato de que, trabalhando para chegar até aqui, você ajudou a melhorar as florestas. E mesmo que tenha sido um pouquinho só aquilo que você fez, imagina os milhões de outros viajantes que também contribuem. E imagine a soma de todas essas contribuições como ajudam o bem comum. Sem fazer todos esses esforços que você e os outros fizeram, como que vocês teriam direito de descansar? E esse nosso personagem, o homem chegado ao final do caminho, pergunta para o velhinho: meu pai, numa dessas florestas, um homem me falou que na saída de cada floresta tinha um grande abismo que era preciso atravessar num salto apenas.
mas que somente uma pessoa em cada 1000 conseguia acertar o pulo. Todos os outros caíam no fundo desse abismo, numa fornalha ardente, e não conseguiam nunca mais sair. Mas eu nunca vi esse abismo na saída da floresta. Onde é que ele se encontra e o que acontece com aqueles que caem nele? E o bom velhinho responde para ele: meu filho, se você não viu esse abismo, é por uma boa razão, é que ele não existe. Seria uma armadilha abominável ter colocado esse precipício para todos que vêm até aqui. Essa estrada, esse caminho que você percorreu, quem o construiu? Fui eu. É claro que existem muitas dificuldades, muitos problemas para superar, mas eu sei que cedo ou tarde todos vão encontrar o seu caminho. Teria sido uma crueldade da minha parte, uma injustiça mesmo, se eu tivesse criado um abismo, um obstáculo insuperável para a maioria, fazendo que todos sofressem eternamente. Esse abismo é só uma alegoria. Vem cá, eu te explico. Olha bem para a estrada de novo. Olha para os intervalos entre uma floresta e outra e veja que alguns viajantes caminham calmamente. Eles estão felizes. Olha também esses amigos que se perderam nas armadilhas da floresta, mas que se reencontram na saída. Veja a alegria deles. Mas veja também que ao lado deles existem outros que se deslocam com muita dificuldade, que se arrastam sobre o caminho e que imploram a ajuda daqueles que passam. Eles fazem isso porque ainda estão sofrendo com as feridas que eles se provocaram pelos seus próprios erros. Mas eles vão se curar. E esse sofrimento servirá para eles de lição, e eles se aproveitarão disso quando tiverem que atravessar uma outra floresta, e disso eles tirarão algum ensinamento, alguma experiência que os permitirá sair da própria floresta menos feridos. Esse abismo terrível de que te falaram é o símbolo desse sofrimento temporário que esses viajantes feridos devem sofrer. E te dizendo que somente um em cada 1000 consegue atravessar, esse homem que te falou disso tinha razão, porque o número de imprudentes é muito maior do que o número de sábios. Mas ele não tinha razão de te dizer que jamais aqueles que caem conseguem sair do abismo. Existe sempre uma saída, existe sempre um caminho para chegar aqui, até mim. Agora, meu filho, vai mostrar o caminho àqueles que se perderam no fundo do abismo. Vai ajudar os feridos que se encontram no caminho e mostrar a direção para aqueles que estão atravessando as florestas. E para concluir essa analogia, Kardec nos diz o seguinte, na conclusão desse texto: a estrada é a imagem da vida espiritual, da alma, e em cujo percurso ela é mais ou menos feliz. O Espiritismo nos ensina que a verdadeira vida é a vida espiritual da alma imortal, como nós já dizemos. Pela nossa própria experiência, nós sabemos que nós não somos sempre felizes. Mas nos estágios inferiores da evolução espiritual em que nós nos encontramos ainda, atualmente, nós nos enganamos frequentemente quanto a isso. Nós, às vezes, consideramos curtos momentos de alegria, a satisfação de algum desejo, a realização de um sonho, às vezes mais material do que espiritual, a realização dos nossos caprichos, consideramos como a felicidade. E pensamos por um momento curto que nós somos felizes. Mas isso apenas para descobrir, alguns instantes mais tarde, que não era a felicidade real. E aí, quando isso acontece, nós sofremos e sentimos mágoa, rancor, desespero. Assim é a vida espiritual vista de uma forma global. Durante a longa sucessão de vidas corpóreas, nós vivemos sim momentos de alegria, de felicidade,
mas vivemos muitas decepções, traições e perdas. Às vezes, muitas vezes, somos nós mesmos que provocamos essas decepções, somos nós mesmos que traímos, que praticamos o mal. E aí é claro que nós sofremos, mas a vida espiritual foi estabelecida por Deus de uma tal maneira que o progresso de cada um é uma lei, como destino final, a perfeição relativa que nos garantirá a felicidade eterna. E à medida que a alma se desenvolve, se purifica, ela aprende a corrigir os seus erros para, no fim da caminhada, chegar nesse destino final pelos seus próprios esforços, com as suas próprias pernas. Kardec diz ainda: as florestas são as existências corpóreas em que ela, a alma, trabalha pelo seu adiantamento, ao mesmo tempo que na obra geral. As existências corpóreas são oportunidades que nós temos não somente de aprender, mas também de colocar o nosso progresso à prova. É somente encarando a adversidade, as vicissitudes da vida corpórea, que nós podemos ter certeza que nós sabemos realmente viver da melhor maneira. É durante a vida corpórea que nós saímos da esfera da teoria para realmente colocar em prática aquelas boas coisas que nós aprendemos. Por essa prática, durante ela, nós temos a oportunidade de corrigir os nossos erros, ganhamos experiência e nos purificamos. Também, além disso, nós contribuímos para melhorar o meio em que nós vivemos. Basta imaginar o que você faz no seu dia a dia. Você não faz somente para você. Se você atende alguém, se você cria algo, se você dedica um momento da sua atenção para uma pessoa ou para alguma coisa, para o nosso meio ambiente, por exemplo, você está contribuindo com o melhoramento do nosso mundo. Você está fazendo a sua parte na obra de Deus. E dessa maneira, nós aliviamos o peso que se encontra sobre os nossos ombros para conseguir caminhar de forma mais leve nessa subida por esse caminho da vida até o pico dessa montanha que é a perfeição relativa, que nos garante o nosso encontro com Deus. E por fim, Kardec diz também: o caminheiro que chega ao fim e que volta para ajudar os que vêm atrasados figura os anjos guardiões, os missionários de Deus que se sentem venturosos em vê-lo, como também no desdobrarem das suas atividades para fazer o bem e obedecer ao Supremo Senhor. Dessa maneira, Allan Kardec, com uma analogia simples, respondeu aos questionamentos daquela criança que eu era, com aquelas perguntas simples, com a insegurança com aquilo que me foi ensinado no catecismo. Com essa analogia, ele afasta também as teorias ilógicas que sugerem que a alma é criada junto com o corpo, que nós vivemos uma só vida, que nós só temos uma chance de fazer as coisas corretamente para depois ter que encarar uma eternidade que pode ser uma eternidade de punição. Ele afasta também as teorias materialistas que fazem as pessoas acreditarem que nós só vivemos uma vez, e fazem as pessoas também ignorarem o aspecto espiritual da vida, para depois, quando chega perto do momento da morte, sentirem medo ou ainda não terem o menor medo e a menor vergonha de atacarem a sua própria vida através da prática do suicídio, muitas vezes no caso do desespero, ou também da eutanásia, para evitar problemas. Tudo isso é nada mais, nada menos que uma questão de ponto de vista. Aquele que não consegue imaginar o mecanismo das vidas sucessivas da forma como é apresentado pelo Espiritismo, ou seja, um mecanismo que nos leva ao progresso e ao crescimento espiritual, sem um retorno a estados mais primitivos, aquele que não consegue imaginar isso, terá muito mais dificuldade para suportar as adversidades, as dificuldades que a vida apresenta,
porque ele não compreenderá o objetivo do seu sofrimento. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz texto com o título O Ponto de Vista, muito pertinente para a conversa de hoje, em que ele nos diz: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. O Espiritismo bem compreendido nos garante uma fé raciocinada que é mais forte, porque nos explica as razões das coisas sem pedir uma crença cega. Não existe mais a necessidade da ameaça do fogo eterno, esse símbolo simplista e lógico que não corresponde à justiça de Deus e que hoje não causa mais medo a quase ninguém, fazendo mais incrédulos do que fiéis. Nos explicando realmente como funciona a vida espiritual, o Espiritismo nos ajuda a enxergar melhor mais à frente, além dessa vida. Então, Kardec diz: para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada, num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de dor, deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estrada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Na realidade, nós ainda sofremos muito com as dificuldades da vida. Mesmo com o conhecimento que a filosofia espírita nos traz, nós, às vezes, avançamos com passos inseguros e hesitantes. Mas, para concluir a conversa da nossa noite, eu gostaria de convidar a todos para encontrar no seu íntimo a coragem necessária para seguir essa caminhada neste caminho da vida. Se você perdeu um próximo recentemente e sofre ainda com essa perda, ou se os seus projetos não se concretizam mais, se você passa por alguma dificuldade de ordem material, se você sofre de uma doença ou de alguma deficiência física, ou se você foi traído, se você pensa que perdeu tudo, se você se sente humilhado, se você se sente triste, se você tem medo, se você acha que não tem mais nenhuma esperança, mesmo assim, levante a sua cabeça por um pequeno instante. Lembre que você não está sozinho. Pensa no seu espírito protetor. Pensa em todos aqueles que te rodeiam no mundo espiritual, procurando te ajudar. E lembra também de Jesus. Ele também. Ele tinha muito pouco e ele perdeu tudo. Ele foi traído e quando ele tinha mais necessidade dos seus amigos, ele foi abandonado. Ele foi deixado sozinho. Ele foi flagelado e humilhado. E, entretanto, ele deu exemplo até o final. Pensa também em Deus. Pensa em Deus que te ofereceu a vida e esse caminho para que você siga e chegue até Ele. Peça a Deus para que Ele te dê força, para que Ele te dê serenidade, resignação para saber aceitar as dificuldades e sabedoria para que você consiga colocar o seu pensamento na vida espiritual e, compreendendo-a, encontrar força e coragem, porque certamente você é capaz de fazer aquilo que Deus espera de você. Todos nós somos capazes e juntos poderemos chegar no cume dessa montanha, do caminho da vida, que é a perfeição relativa que nos aproxima de Deus. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos. Uma boa noite.
A Célia, exatamente. A Célia pergunta o seguinte, Pedro: a reencarnação sempre parte do ponto de evolução ou pode haver regressão em algumas reencarnações de acordo com o modo como a vida anterior foi vivida? Muito bem, boa pergunta. Célia, né? Célia. Célia, O Livro isso. dos Espíritos nos ensina que nós não regredimos nunca. Quando nós tomamos um novo corpo para começar uma nova vida corpórea, nós partimos do ponto de onde paramos, de acordo com aquilo que nós evoluímos. Se nessa vida nós cometemos novos erros, que talvez pareçam piores do que aqueles que nós cometemos, quer dizer que aquela evolução que nós imaginávamos já ter conseguido ainda não tinha sido obtida ou incorporada à nossa mente, à nossa capacidade de viver de acordo com as leis divinas. Então, no Espiritismo, não, de acordo com a doutrina espírita, não há a possibilidade de regredir. Nós podemos ficar estacionados e durante muito tempo não progredir pelos nossos próprios erros que cometemos através do livre-arbítrio, mas não regredimos jamais. Aquilo que nós conquistamos e incorporamos ao nosso comportamento, à nossa forma de pensar e de agir, é uma conquista nossa que não pode ser retirada de nós por ninguém. Faz parte da bagagem que nós coletamos e da força que nós adquirimos ao longo da caminhada. Eu espero que esteja respondida a pergunta. Se não, é só perguntar de novo. É a Célia, né? Agora está com a Célia. Mas eu vou aproveitar, vou consolidar um pouquinho essa pergunta, Pedro, porque às vezes a gente observa algumas pessoas que até nascem numa família, né, mais ou menos organizada, mais ou menos estruturada. E durante a vida, elas recebem, né, muitas inflexões de bem, de boa vontade dos pais, Sim, mas tomam rumos muitas vezes completamente opostos às orientações, né? Nesse caso, ainda assim, essa criatura, apesar de ter tido tantas e tantos chamados ao equilíbrio, continua agindo num estado anterior, não é isso, Pedro? exatamente, baseado com aquilo que ela traz consigo, né? Ela pode receber ali o esforço dos pais, através da condição que os pais podem proporcionar, os ensinamentos que os pais podem oferecer, mas aquilo vai atingir a pessoa e ser absorvido de acordo com aquilo que ela é. E se ela ainda não tem condições de receber aquilo de forma plena, ela, quando se encontra consigo mesma para viver a vida de adulto e tomar suas próprias decisões, ela vai agir com aquilo que ela possui. Mas aquilo que os pais ofereceram, com certeza, não fica perdido. Aquilo vai servir como uma sementinha e uma hora aquela semente vai brotar, talvez não naquela vida, talvez numa outra, e despertar alguma coisa nova na consciência. É, Pedro, isso aí às vezes, isso aí só o conhecimento disso dá uma apaziguada, né, para quem é pai, para quem é mãe, né? É uma Porque às esperança, vezes né? é uma esperança, porque a gente sabe que às vezes, né, o pai e a mãe se sentem muito responsáveis, né, pelo destino da criatura. Mas lembrando que nossos filhos não são nossos filhos são filhos de Deus, Exato. né? São nossos irmãos de caminhada. Então, Pedro, você poderia fazer, por favor, a nossa prece final? Claro, claro, posso sim. Então vamos nos concentrar. Aqueles que quiserem fechar os olhos podem fazê-lo. Vamos elevar os nossos pensamentos a nosso Mestre Jesus, em agradecimento pela oportunidade dessa noite, pelos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, esclarecendo tudo aquilo que Jesus ensinou já há tanto tempo. Mestre, nós te pedimos teu amparo para todos aqueles que sofrem no nosso planeta, seja o sofrimento de ordem material ou espiritual. Auxilia, sobretudo, Senhor, aqueles que vivem no desespero, aqueles que não te conhecem ou aqueles que deliberadamente decidem ignorar-te.
Ampara-os para que encontrem uma luz, um alívio para suas dores. Auxilia também, Senhor, os que sofrem no mundo dos espíritos, dando-lhes o acolhimento de que necessitam, de acordo com a sua condição. Pedimos-te também, Senhor, que abençoe as nossas famílias, os nossos lares, que as tuas boas vibrações cheguem aos lares de todos aqueles com quem nós nos relacionamos, para que ao nosso redor, e na máxima extensão possível, Senhor, se faça paz e equilíbrio. Que assim seja.